Deus eterno Pai, eu te consagro este dia, Senhor, como louvor. Eu te consagro o nosso dia, te consagro a nossa família, te consagro esse dia chamado hoje. Pai, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez, Pai, na sua casa de oração, podendo te adorar, podendo te entregar o meu melhor, Deus. Eis-me aqui, Senhor, como instrumento do Senhor neste lugar, chamado casa de oração. Mas, Pai, eu te peço, Senhor, que a tua palavra, Pai, ela possa alcançar os meus vizinhos, possa alcançar os passantes, possa alcançar todo aquele, meu Senhor, que esteja com o coração contrito para ouvir a tua voz nesta manhã. Que o Senhor possa tocar, Senhor, cada um, meu Senhor, que assistir, meu Senhor, e que estiver assistindo, Senhor, este culto racional a Ti, esta ministração da Tua palavra, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com a igreja a palavra que está lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa palavra veio fresquinha do céu da parte de Deus para as nossas vidas hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que enquanto o Senhor me deu a adoração, Ele ministrou em meu coração sobre essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês a epígrafe do meu texto. Vai dizer: Deus manda a Abraão matar o seu filho Isaque. Uma palavra conhecida, mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta manhã. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e guardou o seu jumento, e tomou consigo os seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou pular, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo 10 vai dizer: e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Eu paro aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja, o louvor que o Senhor colocou em meu coração, e eu vou dizer que foi o cerne desta mensagem de hoje, foi: quando tudo deixares altar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor falou em meu coração essa adoração, e eu comecei a adorar esse hino aqui, eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu senti, e a presença do Senhor não se sente apenas no arrepio, mas também no arrepio. Eu comecei a sentir a presença do Senhor enquanto eu cantava esse hino tão antigo, e quase a gente não ouve muitas pessoas adorar o Senhor através dele. E o Espírito Santo falou fortemente em meu coração essa palavra: quando tudo deixares no altar. E o Espírito me levou no momento em que Abraão colocava Isaque sobre aquele altar. No momento em que Abraão preparava o seu filho para o holocausto. No momento em que Abraão sabia que ele estava colocando tudo dele ali. E se nós voltarmos, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
alguns capítulos da Bíblia, a palavra vai falar que o Senhor faz promessa a Abraão. A palavra vai falar que o Senhor diz a Abraão, para Abraão sair da sua tenda, para Abraão olhar para as estrelas, aleluia, eu estou falando aqui, estou me arrepiando toda. E o Senhor diz a Abraão que grande seria a descendência de Abraão. Só que agora, no versículo 22, o Senhor pede o seu filho. Mas havia uma promessa do Senhor, aleluia. Havia uma promessa de Deus, diácono. Havia uma promessa do Senhor na vida de Abraão. Mas o Senhor pediu aquele que seria o multiplicador da promessa do Senhor. Porque o próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando Abraão diz, louvado seja o nome do Senhor, que ele não tinha descendência, que ele tinha apenas um mordomo, e ele seria o que herdaria tudo dele. Mas Deus havia feito uma promessa independente do tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei quanto tempo você vai esperar. Se você já tem esperado 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez chegue 5 anos, talvez chegue um pouco mais, talvez possa ser amanhã o cumprimento. Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Mas o que é que acontece, pastora, se a própria palavra está dizendo que Deus pediu, mas a própria palavra também vai dizer que Deus, louvado seja o nome do Senhor, tentou Abraão. Por quê? Porque nós conhecemos essa palavra. Nós sabemos que todo o processo de Abraão caminhar por 3 dias, Abraão poderia retroceder, como eu e você. Mas Abraão preferiu obedecer. Abraão preferiu botar o seu tudo no altar. E muitas vezes a gente pensa que nosso tudo, diácono, é a sua moto, é o meu filho, é o meu emprego, é o meu casamento, é o meu ministério. Mas é o seu coração. É o seu coração. Porque a própria palavra vai dizer: onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. O seu tesouro precisa ser o Senhor. Quantas lutas, diácono, você passou e pensou em desistir, mas mesmo assim você disse: Senhor, ainda sem força, não tira a tua presença de mim. Aleluia. Quantas vezes você chorou naquele quarto? Senhor, me traz a visão daquele quarto, você chorando. Quantas vezes você dizia: Deus, dói tanto que eu não sei se eu vou suportar, e o Senhor traz a minha visão nisso. Aleluia. Mas a presença dele estava com você, ainda que muitas vezes a gente não sinta. Tem vezes que ele fica em silêncio, e é um silêncio tão aterrorizante que a gente diz: Pai, tu me abandonaste. Aleluia. Mas quando nós entendemos que quando colocamos o nosso coração no altar, é o nosso tudo, que naquele momento o Senhor não queria Isaac. A própria palavra vai dizer, aleluia, ainda que eu bote o que eu tenho de mais precioso, o que eu acho fisicamente mais precioso, o que eu coloque de mais precioso diante do altar físico de Deus, e o meu coração estiver longe dele, não vai adiantar, não vai. Em todo o processo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em que Abraão caminhava, eu sei que havia uma guerra dentro dele, porque somos humanos. Não tem como dizer: eu vou feliz, eu vou sacrificar. Não, eu acredito que foram momentos de lutas e incertezas. E o quanto aquele homem deve ter sofrido. Ah, pastora, mas ele estava crendo que Deus ia ressuscitar. Mas nós somos humanos, há uma luta dentro de nós a todo instante. Quando a gente não vê, talvez ele pensasse: quando eu começar a caminhar, Deus vai mandar eu voltar para casa. Quando eu andar um dia, Deus vai mandar eu voltar. Eu acredito que no coração dele, a cada passo que ele dava, ele dizia: eu estou a ponto de entregar o meu filho, eu não sei o que vai acontecer, mas eu preciso ir. Ainda que a incredulidade esteja até maior, mas eu não vou deixar de caminhar, que eu sei que ele chamou. E ele caminhou, ele caminhou, ele caminhou, e a própria palavra vai dizer
E quando ele ergue a cabeça, que ele vê, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o lugar preparado, ele deixa os seus bolsos. Sabe que aqui Deus deixa bem claro aqui para mim, para você. Vai ter momentos que até quem está caminhando com você, você vai ter que deixar no caminho para cumprir a promessa de Deus. Porque muitas pessoas talvez não acreditem no chamado que Deus tem para mim e para a sua vida. Muitas pessoas talvez não acreditem porque está vendo essas cadeiras vazias e não crê que Deus pode fazer no estalar de dedos aquilo que Ele prometeu. Possa ser que não seja aqui, possa ser que o cumprimento da promessa dele seja 3, mas Ele vai cumprir. Mas que nós precisamos entender, aleluia, onde é que está o nosso coração? Está na quantidade das cadeiras? Ou está verdadeiramente fazer a vontade dele quando tiver apenas um? Quando tiver apenas 2? Ou quando não tiver ninguém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele caminhou, e ele preparou tudo, e ele subiu, aleluia. E eu imagino como tem um louvor que diz, aleluia. E tem um louvor do toque no altar, depois virou trazendo a arca, depois louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele vai cantar exatamente esse sofrimento. E ele fala quando a minha fé me encoraja a prosseguir, mas quando o meu medo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, parafraseando o louvor, me diz para recuar. E ele continuou. Eu acredito que em algum momento a lágrima desceu no olho de Abraão quando ele chegou lá em cima. E ele disse, eu acredito que o silêncio do Senhor foi o mesmo silêncio que Jesus sentiu quando ele estava naquele momento crucial da vida dele. Em alguns momentos de silêncio de Deus, a gente pensa 1 milhão de coisas, que a gente está fazendo algo errado, que Deus não está no negócio. O que é que a gente vai fazer sem a direção dele? Eu me lembro que o nosso bispo falou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na ministração anterior, que o que Deus queria no momento em que Moisés estava diante do mar não era mais oração, era uma atitude. E Deus esperou a atitude de Abraão, aleluia. Abraão preparou um altar, e eu acredito com o coração apertado, mas fazendo. Preparou o filho com o coração apertado e crendo, ele pode fazer, ele pode ressuscitar, ele pode fazer. E a própria palavra vai falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no versículo 10, aleluia. Eu vou ler do 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Imagine, Roque, se Deus fizesse isso com o seu filho, dos seus filhos, dos seus netos. E em silêncio, ele observasse você preparando tudo aqui, e conhecendo o seu coração, ele dizia, eu sei que eu posso mandar ele parar no meio do caminho, mas eu vou deixar ir até o fim, para ele saber que eu sou Deus na vida dele. Eu sou Deus que ainda quando não houver um fio de esperança, eu posso dizer, deixa o cutelo de lado, porque eu conheço o seu coração. E a palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. E o verso 11, eu acredito que foi o momento mais libertador, tranquilizador, feliz na vida dele. Que foi, mas o anjo do Senhor, aleluia, lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus,
e não me negaste o teu filho, o teu único. Aleluia, Deus. Você sabe o que é isso, igreja? É quando Deus ele já conhece o nosso coração. Aleluia. Ele sabe onde tropeçaremos. Ele sabe do amanhã. Ele sabe do porvir. Como é, diácono? Que o anjo vai dizer, agora eu sei. Não, ele já sabia. Aleluia. Ele já sabia. Ele já sabia. Nos momentos que eu caí, ele já sabia. Mas ele não deixou de me amar. Ele não deixou de revalidar as promessas dele na minha vida. Ele não deixou de crer que eu abriria minha boca e seria bênção na vida de pessoas. Ele não deixou de crer, Breno. Ele não deixou de crer, diácono. Ele não deixou de crer, igreja. Independente do momento que eu e você esteja passando. Talvez um momento mais feliz, talvez um momento mais introspectivo, talvez um momento de dor, um momento de luto, um momento de luta. No fio da navalha, como muitos falam. No fio da navalha. Mas ele diz, agora eu sei. Não, ele já sabia. Mas ele precisava verbalizar para que Abraão entendesse. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. E observe. Abraão não tinha apenas um filho, ele tinha dois. Mas um era filho da promessa. Era esse que tinha que ser a descendência, que Deus o faria pai de multidões. Roque, eu não sei qual foi a promessa de Deus na sua vida, no seu casamento, no seu emprego. Breno, eu não sei o que Deus tem na sua vida profissional, na sua vida de casamento, no seu emprego. Nem eu sei o que é que Deus planejou para a minha vida. Mas eu sei que dentro dos nossos projetos tem um plano muito maior, que é o de Deus, e que vai se cumprir. Mas há um pré-requisito. Será que estamos dispostos a deixar tudo no altar? Será que estamos dispostos? Porque quando a gente ministra sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a gente se apega muito ao devocional. Há um momento de devocional ao amanhecer, não está errado. Há um momento de acordar mais cedo para poder estar orando, buscando, suplicando, se entregando o seu dia. Ótimo. Mas quando a palavra fala e a sua justiça, isso quer dizer seu constante comportamento diante das adversidades. Será que a justiça de Deus é a sua justiça? Será que o seu comportamento diante das situações está dentro da justiça de Deus? Está dentro do parâmetro que a Bíblia diz que eu e você tem que se comportar? Será que está dentro da vontade dele, de tudo que ele disse que tem que se conduzir? Aquele que serve e que diz que teme ao Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque quando a adoração fala, quando tudo deixares no altar, e eu até pensei, Senhor, eu vou pregar sobre a tua palavra, e o Senhor trouxe ao meu coração Abraão e Isaac, mas também veio ao meu coração aquela viúva, aquela mulher que deposita todo o seu dinheiro. Mas o Senhor falou no meu coração, se eu ministrasse sobre aquela mulher que chega e coloca o seu tudo dentro do saquetel ou dentro do alforje, talvez quem estivesse assistindo, talvez quem estivesse ouvindo, fosse interpretar mal, achando que eu estava falando sobre oferta financeira. E Deus teve o cuidado de descartar este momento, para que a gente entenda que, aleluia, a palavra vai dizer, o reino de Deus não é nem comida, nem bebida. Sabe o que é isso? Não é nada físico. Não é? É renúncia. Ô diácono, quantas vezes eu e você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o bispo está no trabalho, se pudesse estava aqui. A cama chama a gente. A cama abraça. Quando está amanhecendo, muitas vezes é o momento que a gente vai cochilar e está no gostoso do sono. E a gente renuncia ao prazer da nossa carne.
Isso é renunciar. Isso é colocar o coração no altar. É estar aqui dizendo assim: Senhor, se eu escolhesse, se fosse com a minha vontade, eu estava em casa deitado, eu estaria em qualquer outro lugar, numa praia, no seio da minha família. Mas eu escolhi, Senhor. Eu escolhi deixar no altar, deixar minha dor, minha tristeza. Porque muitas vezes a gente pensa, porque naquele momento ali, aleluia, o Senhor deixa bem claro: o seu filho, o seu único. Mas Deus não sabia que existia Ismael. Sabia, mas para Deus a promessa dele era Isaac. Aleluia. Aleluia, era Isaac, o filho da promessa. Deus não deixou de abençoar Ismael. Deus não deixou de fazer Ismael também uma grande nação, um grande povo. Mas a promessa estava em Isaac. E Deus queria o que era melhor dele. Aleluia. E o Senhor fala: o seu único filho. Mas lá no começo, o Senhor já sabia. Porque o próprio Senhor fala: o filho a quem tanto amas. Diácono, Deus não vai deixar a gente sempre em zona de conforto. Ele vai nos trazer em zona de confronto. Ele vai nos trazer a zona de confronto. Para quê? Para saber de tão meu e o seu coração. Será que o seu coração, Rosana, está no salário? Vai ganhar menos. Aleluia. Será, Rosana, que o seu coração mora perto do trabalho? Vou te botar para longe. Ô diácono, será que tá bom o seu salário na estabilidade trabalhando no shopping? Eu vou te botar para ser itinerante, que eu quero você dentro das casas pregando. Aleluia. Ele tira a gente da zona de conforto. Eu estava bem, trabalhando 3 anos e 10 meses, estava ótimo. Ah, mas o lugar era hostil, não importava, mas eu estava ganhando até mais do que o salário mínimo. Como é que vai ser agora ganhando R$800? Aí eu vou fazer como aquela mulher, aleluia. Vai tudo bem, porque eu sei que eu tenho querido. Eu sei que eu tenho querido. Mas será que na zona de confronto eu vou murmurar? Será que na zona de confronto eu vou dizer assim: Senhor, eu vou recuar, está difícil, não estou suportando, não está batendo, estou no vermelho. Aleluia. São 200 dias letivos, são 10 meses, 11, né, que agora tudo está começando em fevereiro. 11 meses, mais 10 meses recebendo uma bolsa. Será, Rosana, que você não vai fraquejar? Eu preciso crer assim como Abraão, colocar o meu coração no altar. Então não vai ser sempre. Meu esposo falou uma coisa anteontem, conversando, e ele disse assim: não pense que vida de zelador é uma limonada. E eu dei risada. Eu disse: não é filho, é limão, e o limão é azedo, a limonada é meio docinha. Não é, a vida do cristão também não é fácil. Eu tenho certeza. Quantas vezes já quando você precisou montar na moto adoecido para fazer o seu trabalho, porque você já tinha se comprometido no lar, e quando você chegar lá, muitas vezes está tudo errado, e você diz: não era nem para eu sair de casa. Mas no final da noite, você sentir que você precisava ficar lá até aquele momento, para Deus falar com você ou através de você. Porque assim, nem sempre a gente vai dar, vai ter dia que a gente vai receber, e está tudo bem, porque está dentro do projeto dele. Muitas vezes a gente dá tanto que o vaso precisa ser cheio. E aí a gente recebe, e Deus está no negócio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para encerrar essa palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei o que Ele falou em meu coração. Quando tudo deixares voltar. E aí cabe a mim, a você perguntar a Ele lá no íntimo: Senhor, ainda tem algum tudo? Pai, o que será esse tudo que o Senhor quer que eu coloque no altar? Será que é mais oração? Será que é renúncia do sono? Será que é mais busca? Será que é ir até os meus? Me reconciliar, cuidar, buscar, tratar? Será, Pai, que é para eu ter um momento de imersão contigo? Algo eu e o Senhor? Eu não sei. Eu não sei.
Mas eu vou perguntar a ele também. Porque talvez o que eu esteja achando que seja o meu tudo no altar, não seja. Talvez seja um pouco mais. Talvez seja um mergulho mais profundo. Talvez seja uma renúncia maior. Talvez seja uma acordar na madrugada mais tempo. Sabe? Talvez seja uma consagração mais profunda. Talvez seja um jejum de mais dias. Eu não sei. Mas Deus sabe. E assim como ele falou com Abraão, ele pediu o filho que ele tanto amava. E Deus deixou de Jacó. Deus é terrível. Eu amo esse Deus. Ele deixou ele fazer todo o percurso. Ele não vai desabonar o nosso percurso, né, Jacó? Porque ele sabe. Se ele facilitar para a gente, como diz o mundo, vai dar ruim. Então vamos suportar. Vamos pegar lenha. Vamos pegar aleluia. Vamos pegar o fogo. Aleluia. Filho mimado não aprende. Exatamente. Vamos caminhar com ele e esperar. Porque a própria palavra vai dizer, e finalizando de verdade, o sacrifício foi feito. A lenha foi utilizada. Mas o próprio Senhor diz que não queria o filho dele. Houve o sacrifício ali. Houve a adoração. Subiu como incenso de aroma suave. Mas houve uma troca. Houve o cordeiro. Houve o cordeiro. Eu sei, diácono, que a sua caminhada com o Senhor foi uma lapidação, assim como tem momentos na minha vida que o Senhor dá uma sacudida, diácono. Que eu digo assim, como menina mimada, você falou menino mimado, como menina mimada eu disse, eu não quero mais, mas não sou eu. E quando eu digo eu não quero mais, no mesmo dia é uma ligação, é uma mensagem de WhatsApp, é alguém passando por uma situação pior do que a minha. Eu digo, mas Senhor, que referência eu sou? Que referência eu tenho? Mas eu não preciso. A maior referência está aqui. Está na Bíblia. E quando a gente abre a boca para falar do Senhor, Ele faz as outras coisas. Então, igreja, houve o sacrifício naquele lugar. Subiu com um incenso de aroma suave. E Abraão desceu com seu filho. E naquele momento, eu não acredito, o meu coração que não acredita, não é porque a Bíblia ela nos dá margem para conjecturar. E isso às vezes é até ruim, prejudicial para quem prega. Porque quem prega na margem de conjectura pode estar errando. Então me perdoem se eu errar. Mas eu acredito que quando Abraão desceu ali, cheio de alegria, abraçando seu filho, beijando seu filho, e crendo mais nesse Deus que pediu o filho dele, e deve ter pensado, meu Deus, será que não tinha monte anteriormente? No caminho de 3 dias, será que não tinha outros montes, até outros menores, para que ele pudesse oferecer? Mas foi necessário o teste do tempo. Isso é para mim e para você, eu tenho certeza que Deus está falando com nós dois. Estamos passando pelo teste do tempo. Eu sei aquilo que Ele prometeu a você, e eu sei o que Ele prometeu a mim. E eu sei que a cada dia está mais perto do cumprimento. Só basta a gente continuar com o nosso coração no altar. Sabe? Eu creio nisso poderosamente. Creio. E a única coisa que eu tenho pedido ao Senhor é: Senhor, apressa-te. Apressa-te. Para que a gente veja esse cumprimento. E eu não estou falando do tempo. O tempo vai acontecer. Só basta a gente se ajustar. E eu estou vendo que a gente está se ajustando. Porque algumas coisas estão acontecendo. O sobrenatural está acontecendo. Estamos agradando Ele de alguma forma. E digno Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, Deus. Aleluia, Deus. E chamou, verso 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje: do monte do Senhor se proverá. Aleluia. E aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que vocês fiquem de pé para a gente
fazer uma oração especial, aleluia, coloca a sua mão no seu coração. Pode deixar. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, o quanto eu te agradeço por esta palavra. Pai, o quanto eu te agradeço por este momento, Senhor. Pai, eu não sei como é que vai reverberar esta palavra no coração daquele que está ouvindo. Eu não sei como é que vai acontecer, que rebuliço vai acontecer nos nossos corações, nas nossas vidas, no nosso caminhar depois dessa palavra. Mas uma coisa eu tenho certeza, que possamos colocar o nosso coração diante do seu altar, que possamos entregar o nosso coração, Pai, no seu altar. Esse é o tudo que o Senhor quer, Pai. Não é dinheiro, não é comida, não é bebida, é o nosso coração, Pai. Totalmente compelido a Ti, resignado a Ti, desejoso de Te servir, fazer a Sua vontade sem reserva, só renunciando a nossa vontade, a nossa carne, o nosso eu, o nosso achismo, a nossa retórica, a nossa inteligência, nos entregando verdadeiramente a Ti, Senhor, como crianças, aleluia, que precisa do colo de um pai, que precisa da proteção de um pai, que precisa ouvir a direção de um pai. Vá para lá, venha para cá, espere, fique aqui, aleluia. E nesta manhã, Deus, eu te peço, faz conosco como aquele pai zeloso que eu sei que Tu és. Nos chama para perto, nos coloca atrás para nos proteger, nos impulsiona para frente, nos guia, nos ajuda, nos leva até o outro lado. Mas, Senhor, alicerça o nosso coração no seu altar. Não, Pai, como eu estou fazendo aqui, pregando a Tua palavra, não, Senhor. É de renúncia em renúncia, Senhor. É de altar em altar. É de súplica em súplica, para fazer a Sua vontade. É isso, Deus, que desejamos nesta manhã. Faça no nosso proceder, na nossa vida, conforme a Sua vontade, Senhor. Para que possamos estar cada vez mais unidos contigo, unidos no seu propósito, unidos como igreja de Cristo, renunciando a nossa natureza, entregando o nosso coração como, Senhor, o nosso tudo no seu altar. Pai, aqui estão os seus filhos, aqui nós estamos, Senhor. Poderíamos ter escolhido outro lugar para estar, mas escolhemos estar aqui na sua casa. Fizemos, meu Senhor, como Maria. Estamos aos pés de Jesus para aprender na palavra do Senhor. Estamos aqui ouvindo a melhor porção, Pai. Oh, amigo meu Deus. Para onde iremos nós? Se só Tu tem palavra de vida, Jesus. Que não nos desviemos para a direita nem para a esquerda, Pai, mas nos toma com a Tua mão, Senhor. E nos guia para o caminho, Senhor, que temos que seguir, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia. Porque somos carentes, Pai, e necessitados da Tua direção, do Teu cuidado, do Teu amor, do Teu zelo, Senhor. E muito obrigada, Senhor, por não ter nos consumido o mal durante a noite. E o Senhor nos deu essa oportunidade. Então eu Te agradeço por nossas vidas neste lugar, por nossas vidas neste dia, Pai. Conduz os nossos caminhos, nos leve em paz e segurança para a nossa casa. Que o nosso dia seja recheado da Tua presença. A gente sinta a Tua graça onde quer que estejamos. Se estivermos no seio da família, se estivermos em nossa casa, fazendo algo secular, mas estejamos alicerçados e adelados contigo, sentindo a Tua presença constante, Pai. Porque isso, Pai, vai ser, Pai, o indicador de não fazermos o que não Te agrada. Nos guia, Deus Senhor, neste primeiro dia da semana, Pai. É a última semana do mês de janeiro. Conduz as nossas vidas, os nossos trabalhos, os nossos inícios de trabalho, Senhor. Guia os nossos passos. Não nos deixa, Senhor, vacilar, temer.
mas que possamos prosseguir, nos blinda de toda inveja, nos blinda de toda afronta do maligno, nos blinda de toda pedra de tropeço. Nos conduza firmemente para o alvo, porque o nosso alvo único é Cristo, o nosso alvo único é a salvação, o nosso alvo único, Senhor, não é a riqueza do céu, ou não é a riqueza da terra, mas é a riqueza do céu. Não toma as nossas vidas em tuas mãos, nos leve em paz e segurança, em nome do Senhor Jesus. E todo o que crê diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Estenda as suas mãos para o céu. Que a graça de Deus Pai, que assim seja, e o amor de Jesus Cristo, que assim seja, e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? E a palavra de ordem: eu estou sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus. Jesus. Aleluia.